Os irmãos que tenham, o relógio está na minha frente, tem o tempo que já foi estabelecido. Creio que vamos estar dentro dele, sim, em nome de Jesus, tenho que estar. Mas eu quero ler alguns trechos da palavra de Deus que fala sobre a volta de Jesus. Amém? Aleluia! Meus irmãos, Jesus morreu. Todos nós sabemos, amém? Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Ele está à destra do Pai. Mas tem uma coisa que ainda está para acontecer: a volta de Jesus. E nós sabemos que a palavra de Deus nos admoesta que precisamos saber disto. E como sabemos disto? Jesus falou. Como aceitamos isto? Como cremos? Pela fé. A palavra de Deus diz que vós sois salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé é dom de Deus. Você não tem que ficar vermelho e fazer força para ter fé, não. Você tem fé. Porque Hebreus nos fala aqui, 11:1, que fala: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Bem-aventurado aquele que não viu, diz a Bíblia, mas creu. Você crê? Diga glória a Deus. Cremos pela fé. Nós não estávamos lá, mas a graça de Deus nos alcançou. O sangue de Jesus Cristo nos lavou, nos purificou. Hoje somos uma nova criatura para o louvor da glória de Deus, diz a Bíblia. Somos filhos de Deus. Precisamos estar firmes nesta palavra, que é a palavra de Deus. Pela fé. Cantamos pela fé. Hoje foi falado muito de fé aqui nos cânticos. Que maravilha. Fé. Mas a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, e eu quero trazer à memória aquele que pode nos dar esperança nesta manhã, amém? 24:3 diz assim: no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, e será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Jesus disse que ele pregava o evangelho do reino.
do reino de Deus. Ele dizia: o meu reino, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas alegria, gozo, paz no Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos queridos, aprender a amar os irmãos. Esses poucos dias que eu estou aqui. Mas o versículo 22 dessa mesma, em Mateus 24, diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aleluia, somos escolhidos de Deus, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Jesus nunca deixou ninguém enganado, irmãos. Ninguém vai poder dizer naquele dia que não sabia. O evangelho do reino será pregado a todo mundo, disse Jesus. E se você, como crente, ficar pensando que não é possível acontecer isso, porque afinal de contas o mundo é muito grande, é muita gente, são muitos lugares impossíveis de se chegar àquelas pessoas para que elas possam receber o evangelho do reino, você está enganado. Há impossíveis para Deus? Muitos que são de outras religiões, aliás, nós não pregamos religião. A nossa fé não é uma religião. A nossa fé, ela está firmada em Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E eu tenho que ter a responsabilidade de ver que a minha vida foi comprada por um alto preço. E eu não posso brincar com essas coisas. Portanto, versículo 26. Se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Por quê, irmãos? Jesus dá a receita. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Tem muitas pessoas, crentes, que gostam. Tem alguém ali operando um milagre? Vai. Tem um profeta ali falando: deixa de vir igreja. E vai atrás. Ouvir o quê? Você tem que vir à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, porque ela é que é vida para a sua vida. A Bíblia me diz e diz para você que a fé vem pelo ouvir das profetadas. Não! Ouvir da palavra de Deus. A fé. Por isso que muitos crentes estão cambaleando, trôpegos, sem ânimo. Ouvem aqui, ouvem ali. O pastor faz o convite, não vem. Deviam estar aqui, não estão. Sei que alguns têm compromissos. Mas muitas vezes, irmãos, o domingo é como o pastor falou. Nós cristãos, o domingo é tirado para nós estarmos na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, prestando atenção no que é que Deus está falando.
Se você está aqui nesta manhã, saiba que você é um privilegiado de Deus. Porque Deus não fala para ausentes, Deus fala para presentes, e você está aqui. Tome com seriedade essa palavra. A palavra do Senhor fala no versículo 30 ainda desse texto, e 31 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aleluia! Com poder e muita glória. E Ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Ouvi o clangor da trombeta. Eles pediram um sinal. Quando será, Senhor, o sinal da tua vinda? Jesus não diz, é esse, de imediato. Diz, olha, virão muitos, lemos aqui. Muitos se enganarão, falsos profetas. Não se deixe enganar. Se você, como crente em Jesus, não está prestando atenção nos acontecimentos que estão acontecendo no mundo, e principalmente levando em consideração Israel, você está perdendo uma grande oportunidade de que, se você está trôpego, cansado, crente abatido para baixo, você está perdendo uma grande chance de reconhecer os acontecimentos e ver que a volta de Jesus está mais próxima do que você possa imaginar. A Bíblia não me diz que a vinda de Jesus é algo pesado. É algo que eu, como crente, tenho que ficar preso e ficar com pesar de pensar como que será, porque como é que... Não, a Bíblia diz que nós temos que estar com alegria recebendo essa notícia de que Jesus está voltando. Sabe quem não gosta de ouvir isso? Satanás e seus demônios. Sabe quem não gosta de ouvir isso? Os falsos profetas, os enganadores tentando enganar o povo de Deus. Por quê? Porque eles querem aproveitar de uma situação. Mas a palavra do Senhor nos fala ainda, meus irmãos, com respeito à volta de Jesus. Porque a Bíblia diz no versículo 35, 44, leia comigo. (35:44) Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim, preste atenção nesta palavra, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Hoje não está acontecendo a mesma coisa, meus irmãos? Comiam, bebiam, davam-se em casamento, farreavam, faziam, aconteciam. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: a palavra de Deus, ela é escrita para a salvação de muitos, mas ela é escrita para o povo de Deus. Se você é povo de Deus, essa palavra é para você. Até que o dia Noé entrou na arca e não o perceberam. Tem muito crente não apercebido do que está acontecendo. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o seu Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia! O Filho do Homem virá. Mas a Bíblia nos aconselha e nos adverte em vários pontos dela: vigiai. Jesus falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai, estai apercebidos. O que é vigiar, irmãos? Como é que eu vou ficar assim vigiando? Será que Jesus vem agora? Não, a sua vida tem que estar pautada em santidade. A Bíblia diz que Deus é santo, 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 e convém à sua casa a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas pastor, esse mundo é muito perverso. Esse mundo é muito mau. É verdade. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. A Bíblia nos fala claramente: o mundo jaz no maligno. Mas, meus amados irmãos, aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. A nossa vida está pautada na palavra de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não fica olhando para baixo. Eu saí por aí, me levaram, meu genro, minha filha, fomos lá em Monterrey, isso mesmo que fala, e Carmel. E parece que dá um sentimento, se você não vigiar, dá um sentimento de pobreza, não sei, né? Porque sentimento de pobreza. Aí vimos lá, casa de 200 milhões de dólares, sei lá, não sei, assim. Olhando as casas, falei: Deus, ninguém olha para o céu. Olha as casas. A Bíblia diz que tudo isso vai passar, mas a minha palavra, e aquele que permanecer nesta palavra, será salvo. Você pode ter os carros bonitos? Pode. Nunca a Bíblia condena que você não possa ter riqueza. Mas o amor ao dinheiro, este é o perigo. É a raiz de todos os males. E se você tem 200 mil, você quer ter 400. Se você não vigiar, você tem 400, mas você quer ter 1 milhão. E se você tem $1 milhão, você fala assim: não, eu posso mais, e vai. E quando menos espera, a Bíblia nos adverte: você não pode servir a 2 senhores. Ou você há de aborrecer a um e agradar ao outro, ou vice-versa. Você não pode agradar a Deus e as riquezas. Você não pode agradar a Deus e a mamon. Podemos ter, mas jamais esquecer do que a palavra de Deus nos fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Por que você está tão ansioso? Olha os pardais, os pássaros, eles não plantam, não semeiam, contudo eu cuido deles. Você, imagem, semelhança de Deus, preparados para a vinda do Senhor Jesus. Por que você está olhando para baixo? Olhai para o alto, de onde te vem a redenção. Palavra do Senhor. Mas alguns vão dizer, tentar te desanimar. E pode ter certeza de uma coisa: muitos dentro da própria igreja, infelizmente o joio está no meio do trigo, disseram assim: Senhor, vamos arrancar o joio. Jesus falou: não. Naquele dia, os anjos de Deus virão e vão separar. Porque você pode tentar arrancar um joio e está arrancando o trigo.
só compete a Deus. Mas muitos vão tentar te desanimar. Mas eu quero trazer à memória aquele que me dá esperança. Jesus disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quem pode dizer que na casa, no céu, tem muitas moradas, senão aquele que estava lá e que veio, e que pode dar essa informação? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Eu voltarei para buscar a você, para que onde eu estiver, estejais vós também. Temos uma mansão celestial preparada para nós. Mas alguns vão tentar te desestimular. Alguns vão tentar tirar você da sua fé. Um dia um pastor pregando, ele é mundialmente conhecido, e ele disse: fulano, falou com o colega pastor, estava assim: o pastor fulano de tal, 35 anos de ministério, ele chegou para mim, fulano, e perguntou assim: pastor, você acredita mesmo que o mar vermelho foi aberto? 35 anos de ministério, o homem estava na dúvida. Muitos estão abandonando a fé. Segundo Pedro, capítulo 3, a palavra do Senhor fala assim: amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia, irmãos, aleluia, glória a Deus. Não queremos, irmãos, o apóstolo Paulo, então, ele vai em sequência dizendo: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, também quanto àqueles que dormem. Olha só que coisa maravilhosa. A palavra de Deus fala da vinda de Jesus, e quando Jesus voltar, aqueles que dormem em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos ainda serão arrebatados, estarão no encontro com o Senhor, nos ares, nas nuvens. Estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Vigiemos.
E a palavra de Deus nos adverte em Efésios capítulo 4, versículo 30, irmãos. Porque quando Jesus, ele morreu, e ele ressuscitou, e a palavra que ele deixou para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, outro Consolador. E ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Consumação dos séculos, vinda de Jesus, final de todas as coisas. Mas ele nos adverte, como crentes que somos, e que temos esse Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus habita no meu e no seu coração. Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus têm a presença do Espírito Santo. A vida dele não é uma vida cristã cabisbaixa, pesarosa. Não. A caminhada cristã não pode ser um peso para o crente. Tem que ser uma alegria, uma vitória, de glória em glória, de fé em fé, até alcançarmos a coroa da glória. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe por que muitas vezes você fica como um crente para baixo, reclamando de tudo? Porque parece que você perdeu a alegria. O crente é uma pessoa alegre. Eu não estou dizendo um bobo que fica rindo para todo mundo toda hora. Não é isso não. O crente tem alegria. Você chega na igreja, como vai, meu irmão? Paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus. Está tudo ruim lá atrás. Está tudo ruim. Mas está tudo bom. Porque o que rege a minha vida não são essas coisas passageiras. A palavra de Deus fala que Abraão era um homem riquíssimo. Mas ele vislumbrava o invisível, uma pátria superior, uma pátria celestial. Moisés não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele vislumbrava o galardão que ele contemplava. Tantos homens chamados, os homens da fé, homens que foram jogados aos leões, cerrados ao meio, mortos à espada, mortos pelo fogo. E eles aguardam que eu e você possamos completar a carreira deles, no qual serão aperfeiçoados através de nós. É uma responsabilidade. É algo tremendo, porque eles não conheceram o Cristo Salvador. Mas você sim. Você recebeu Jesus pela fé em seu coração. A mudança de vida foi feita na sua vida, para que você fosse transformado uma nova criatura para o louvor da glória de Deus. E hoje, como está a nossa vida quando nós pensamos na volta de Jesus? O que é que nós temos feito? O Senhor disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Estava dizendo, né? A gente vai
sai e vai nos outlets, né? É gostoso. Onde você quer ir? No outlet. Você não quer comer, não? Não, outlet. Você não quer andar de barco? Não, outlet. Vamos lá? Não, outlet. Aí para. É gostoso entrar ali. Para nós, então, que o nosso dinheirinho é menos 3 vezes quase do que o dólar. Você pega uma montanha assim, traz um titinho assim, ó. Quando chega, falou, oh, meu Deus. Mas a nossa vida não pode estar nisso. Senão a gente vai ficar muito triste. Aliás, eu quero agradecer aos irmãos, porque esse blazer que eu estou vestido com ele é bênção de Deus através da compra dos CDs que o irmão compra. Aleluia! Eu também entrei no outlet. Eu gosto do outlet. Mas, como o dinheirinho é pequeno, eu achei interessante que meu genro, ele falou, o José, ele falou comigo assim, o senhor vai andar ali a Lacoste. Entra lá para o senhor dar uma olhada. Eu falei, é exatamente o que eu vou fazer. Entrei, rodei, dei uma olhada e saí. Ai, oh Jesus. A gente gosta de uma roupinha boa, né? Mas ele é muito meu amigo. E eu disse, José, eu preciso cortar o cabelo. E Suzana, tem umas pessoas ali, tem um salão ali perto da casa dele, né? Aí, eu fui lá de manhã, acordei cedinho, 8 horas. Aquele frio, fui lá, estava fechado, só abria às 9. Voltei, depois voltei lá. Voltei lá, isso aqui só tem um desconto, me deu um papel. E eu peguei aquele papel que tinha um desconto, e em vez de pagar 15, eu ia pagar $10. Aí eu fui sozinho, cheguei lá, a vietnamita, que é um salão que só tem, falou inglês comigo. I don't speak English. Acho que eu sabia só falar isso, não sei nem se falei direito. No problem, no problem. Sentei lá, fechei. Fechei o olho. E disse, Senhor, tu sabes. Abri o olho, em 10 minutos, saiu isso aqui. Falei, obrigado, Jesus, porque o Senhor me permitiu vir aos Estados Unidos, São Francisco, por uma vietnamita, ela acabar com a minha vaidade. A minha vaidade era o cabelo. Pensei até que os irmãos vão me reconhecer hoje aqui. Mas louvado seja o nome de Jesus. Oh, Jesus, o teu povo é alegre e feliz. Talvez tenha sido bom para você também, né? Porque está passando por isso e não sabe que está sendo provado. Vou terminar. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí, Filipenses 3, gostaria de ler essa passagem. Filipenses 3, 17 a 21. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós.
Que palavra, irmãos. Olha bem, um homem que diz assim: sede imitadores meus, apóstolo Paulo, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Irmãos, olha que glória, irmãos. Isso aqui é um caco, irmãos. O homem é espírito, alma e corpo. Isso aqui volta ao pó. Lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó você vai voltar. O espírito volta para Deus que o deu. Ao homem está destinado a morrer uma vez só, e daí aguarda-se o juízo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. O apóstolo considerava aqueles irmãos amados a alegria e a coroa dele. Se tem alguma coisa, queridos, que entristece o coração de um pastor, não é ele ter o carro do através de Jesus.
Ele te vê puro, sem mancha, sem mácula. Mas é certo que o pecado não pode fazer parte da nossa vida. Você não é um homem ou uma mulher que vive no pecado. João disse: se disser que não pecamos, já pecamos. Mas 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nesta manhã o seu coração possa estar cheio da alegria do Senhor. Que se você pensa: não estou preparado para a volta de Jesus, reflita, ore, peça ao Espírito Santo que habita em você para te mostrar onde é que você está falhando. Peça a Ele para consertar a sua vida. Peça a Ele para te dar alegria da salvação. Davi, quando ele pecou, o profeta Natan veio e contou uma história para ele. Ele disse: esse homem deve morrer. Os irmãos conhecem a história. Ele disse: esse homem deve morrer. Ele disse: esse homem é você, Davi. Mas Deus já te perdoou. No Salmo 51, inclusive é uma das músicas do meu CD, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, restaura dentro de mim um espírito inabalável. Não retires o teu espírito de mim, restitui-me a alegria da tua salvação e servir-te-ei de coração. O crente perde a alegria da salvação, porque a alegria da salvação é nos tirada quando nós pecamos contra Deus. Restitui-me a alegria da salvação e servir-te-ei de coração. E quando você tem um coração quebrantado, compungido na presença de Deus, Deus não te desprezará. Ele completa dizendo: então, eu ensinarei aos transgressores, eu vou pregar a tua palavra aos transgressores, aos pecadores, e eles vão se converter a ti. A começar de mim, Senhor, mude o meu coração. O Espírito Santo de Deus te fala nesta manhã. Aguarde a vinda de Jesus com alegria. Não esteja preso às coisas desta terra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, por essa palavra de admoestação para nós. Eu dizia no primeiro culto, da mesma forma que o primeiro advento, a primeira vinda de Jesus foi avisada por centenas de profecias. E a Bíblia diz que ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Embora havia muitas profecias dizendo: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai vir, ele vai vir. O pessoal não acreditou. Ele veio e muita gente não reconheceu. E 568 vezes no Novo Testamento nós lemos sobre a volta de Jesus. 568 vezes. Eu disse no primeiro culto que são 27 livros na Bíblia e 5 somente não foi falando sobre a vinda do Senhor. Mas quando o pastor falava Efésios 4, eu não tinha notado que 30 fala do dia da redenção, que é a volta de Jesus. Então, são somente 4 dos 27 livros que não falam da volta de Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Muito, muito em breve. Eu não tenho dúvida nenhuma que os sinais apontam para a volta de Jesus. Ela fala assim: